Muito bem, então o tema que a gente ia tratar, falava, né? Liberdade e luta ascética. É um tema muito rico, muito interessante. E eu falava que é oportuno ser falado desse tema hoje, porque no mês de novembro a Igreja Católica ela nos coloca para pensar e refletir nos últimos acontecimentos da vida humana, que é a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Então, a gente tenta, no primeiro dia do mês de novembro, a Igreja nos coloca para refletir exatamente na nossa meta final de existência, que é o céu. Festa de todos os santos. Quem é santo tecnicamente? Santo é todo mundo que chegou ao céu. Então não é só aquela pessoa que foi canonizada. Todo mundo que está no céu é santo. E na verdade a festa de todos os santos é ter um reconhecimento daqueles que, a despeito de não terem sido reconhecidos formalmente na terra, sim, estão no céu. Então, de rigor, a festa de todos os santos não é a festa dos santos conhecidos, é a festa dos santos desconhecidos, sobretudo. Eu falo porque, claro, dentre os modos de comemorar essa festa, algo que eu acho positivo, simpático, aqui em Fortaleza há um colégio que faz com que os garotos, né, os alunos, possam ir fantasiados de santo para celebrar a festa. Então é um barato, porque eles carregam o nome de um santo, se caracterizam assim. Então, um amigo, por exemplo, o filho dele, Bento, foi de São Bento, o outro é Lino, foi de São Lino. Né? O outro, a filha foi de Santa Teresa de Calcutá, Maria Teresa de Calcutá. A outra foi de Santa Brigitte, o outro foi de São José Maria. Levava um caminho na mão, tipo um padrezinho, né, miniatura, e vários nomes, São Francisco, etc. Mas derrubou a festa de todos os santos, exatamente dos santos, nossos parentes, que a gente não tem nem ideia, nossos antepassados, que já gozam da visão beatífica no céu. Então a igreja nos chama para pensar, dia 1º de novembro, todos os santos. No dia 2, as almas do purgatório. São aquelas que já têm o céu garantido, já têm a salvação consumada, no entanto, precisam passar por uma purgação, uma limpeza, uma retificação da sua alma. Né? Então, no purgatório, elas vão sofrer, na verdade, esse sistema de purgação. Né? E vamos pensar, como se elas tomaram um banho, né? Um banho forte. Naturalmente, o sofrimento que se diz que as pessoas sofrem também no purgatório é muito grande. Por quê? Porque há uma anseia por Deus, já sabe que vai chegar nele e não consegue tocá-lo. Então, já se fala também na teologia católica que o sofrimento máximo dessa terra é menor do que o menor sofrimento no purgatório. E é por isso também que se estimula que os católicos, né, da chamada igreja militante, né, e vamos lembrar que a igreja militante somos nós que estamos vivos aqui, né, e aí somos uma minoria e não sabemos quando exatamente vamos passar para o outro lado. Pois bem, a igreja militante ela pode, mediante certos atos, né, em que ela ressignifica aqueles atos com a graça divina, conseguir reduzir o que ela teria necessidade, aquela alma, no purgatório. As chamadas indulgências parciais e plenárias são tempos de redução do purgatório. Né? Então, basicamente isso. A indulgência plenária seria o quê? O perdão total de qualquer déficit que você tenha que pagar no purgatório, digamos assim. Né? Agora, para alcançar a indulgência plenária, a gente sabe o que é necessário. Né? Tem que estar em estado de graça, tem que ter aversão total ao pecado, tem que ter rezado um credo, tem que ter confessado o próximo, né, da data em que está atribuída, né, essa graça especial. Tem que rezar pelo Papa, especificamente, rezar um credo também, né, o Ave Maria. E eu acho mais difícil essa detestação total de qualquer pecado, porque a gente acaba sendo um pouquinho apegado a alguns pecados ainda. De toda forma, a misericórdia divina é imensa. Então a gente pode ganhar indulgências plenárias de várias formas para a nossa própria vida, portanto, ganhar esse perdão do que seria tempo de purgatório, para ficar mais claro, tecnicamente falando. Quando a gente é perdoado do pecado grave na confissão, então eu sou, portanto, livrado da pena eterna, que é o inferno, mas não da pena temporal. E a pena temporal é exatamente o que eu tenho que corrigir da minha conduta. Eu posso fazer por atos próprios aqui, ou posso fazer no purgatório. Tá? Então, a pena temporal, nosso Senhor quis que a gente passasse por uma provação, que é uma correção da própria alma. Mas para entender, a alma que vai para o purgatório, novamente, ela não vai triste. Né, para entender a lógica, digamos que você vai numa festa de casamento, você ficou jogando futebol o dia inteiro, você está sujo, está fedido. Você quer tomar um banho para se limpar, para ir na festa. Então as almas que estão no purgatório estão assim.
Agora, detalhe, elas estão lá e aquele banho não acaba, entre aspas. A sensação é essa. Então, tem a festa, depois elas não conseguem passar logo. Então, dá uma certa dor, um sofrimento. Sendo que quando a gente está aqui nessa terra, a gente pode, sim, por certos atos pequenos, a gente faz indulgências, né, conquistar esse perdão, do que eu teria que retificar dentro do purgatório. Né? Então, é importante ter essa ideia. Então, a igreja nos lembra, dia 1º de novembro, todos os santos. O dia 2, as almas do purgatório. Muita gente foi à missa hoje, oferece a missa, oferece o terço, para ganhar indulgências para essas almas. Ou seja, ao invés de eu faturar a indulgência, eu peço a Deus que conceda aquela indulgência que eu faria jus, pela minha conduta, a alguma alma do purgatório. Quando isso acontece, que a alma vai direto para o céu. Tem um dia que a gente tem muito poder, de fato, a igreja militante, os católicos que estão nessa terra andando, podem muito ajudar outros que estão no purgatório a irem diretamente para o céu. Né? Então, por exemplo, fazer uma visita a uma igreja católica até o final do mês, normal seria até o dia 8, mas o Papa estendeu nesse ano da Covid até o dia 30 de novembro, com essa intenção de ganhar indulgência para as almas, a gente ganha. Então, não precisa ir até o cemitério exatamente, pode ir a uma igreja. Tá? Então, ter essa ideia clara também. Pode ir no cemitério também, tá? Mas não é necessário que se vá ao cemitério, pode ir numa igreja, numa capela, né? E cada dia ganhar uma indulgência plenária para as almas do purgatório, oferecendo e cumprindo os requisitos que eu falava antes: confissão próxima, comunhão, credo, oração pelo Papa e o Pai Nosso. Pois bem, então, é interessante, né, que esse mês ele vai se concluir também, vamos lembrar, com a festa de Cristo Rei, que é a festa da vinda final do Nosso Senhor. Né? Então, ou seja, o mês de novembro ele vai fechar o ano litúrgico. Portanto, que a igreja celebra cada ano o começo da vida de Cristo, a partir do Advento, que é a espera, mês de dezembro até o Natal, né? E vai até novembro, em que se celebra a vinda final, o juízo final do Nosso Senhor. Bom, agora, vamos pensar agora a partir dessa temática que a igreja nos convida a refletir, que é a questão da morte e a questão da vida. E aí entra o nosso tema, liberdade e luta ascética. É engraçado que a nossa vida, de certa forma, é um prazo entre o nascer, a gente não tem consciência quando se deu, nossos pais têm, a gente não, e o morrer, a gente também não sabe quando será, de que forma acontecerá. E, de toda forma, essa vida é uma vida para a gente desfrutar dela, e ser alegre, e ser feliz. Agora, esse desfrutar dessa vida, ser feliz, pede a aprender a ser feliz. São José Maria dizia, né, que não é feliz na terra quem não quer. É interessante pensar nisso, né? Acontece que o ser humano tem dificuldade concreta para poder escolher as condutas que efetivamente nos fazem mais felizes. Tem uma série de dificuldades. O pecado original é uma explicação teológica desse fenômeno, né, desse tipo de eclipse, ou esse curto-circuito da vontade humana, pela qual o homem, podendo escolher o bem, escolhe aquilo que é mal. E, portanto, ele acaba se piorando essa história. O conceito que eu gosto de usar de liberdade é de São Tomás de Aquino: capacidade de se autodeterminar ao bem. Capacidade de autodeterminação ao bem. Então, olha que interessante. Nós tínhamos falado no Evangelho várias coisas interessantes, né, que a gente pode associar aqui a esse tema. Primeiro, sobre essa ideia da nossa existência, a gente não sabe quanto tempo será. Vigiai e orai, porque não saber nem o dia nem a hora. Depois, fala do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Fala expressamente do inferno. Não tem mais quem pode matar o corpo, não pode fazer nada para a alma. Tem mais antes quem pode lançar a alma na geena. Também ele fala em várias passagens, com parábolas: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Fala do prêmio, da recompensa que se dá. Fala também na Santa Ceia: eu vou para o Pai para preparar-vos um lugar. Então voltarei e vos buscarei. E fala também: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui começa a entrar essa ideia da liberdade em jogo. Dizer, o caminho para a felicidade, para chegar ao céu, é buscar a felicidade, é buscar o bem autêntico, né? Nós somos feitos para sermos felizes, né? E, portanto, aprender a ser felizes. E interessante porque a nossa fé, ela exatamente nos concede uma sabedoria, um conhecimento e uma série de ferramentas para que a gente possa trilhar esse percurso e chegar à santidade, que também posso trazer como felicidade.
para os católicos. O termo santidade é igual a felicidade. Bem, então vamos pensar. Nós tínhamos falado no Evangelho, a verdade vos libertará. Muitas vezes o que acontece? A gente acaba tomando decisões equivocadas, julgando que está fazendo certo. Então, a escolha dos defeitos, a escolha dos pecados, né, são frustrações na estrada da vida humana. Né? E muitas vezes a gente acaba escolhendo o que parece que é o prazer imediato, é o mais fácil. Aquilo nos ilude, parece que realmente vai nos satisfazer. Né? E até a nossa fragilidade. Por isso é importante meditar, compreender, entender melhor. Mas nós precisamos saber o tempo inteiro que a gente tem essa fragilidade. Então, para nos tornar também assim, mais felizes até, nessa perspectiva, ele fala, eu não vim para o justo, eu vim para o pecador. E fala que é importante perdoar não somente 7, mas 70 vezes 7. Fala que é importante amar os inimigos. Tem o discurso das bem-aventuranças, que foi lida na missa de ontem, e algumas missas de hoje também, que parece um paradoxo, né? Os pobres, os que são perseguidos, serão felizes. Meio paradoxal. Então é curioso, né? Nós somos pecadores, nós temos defeitos, mas ele fala, eu vim para que a vossa felicidade seja completa. Né? E ainda fala, meu jugo é suave, minha carga é leve. E fala também, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nossa, negar-se a si mesmo, isso não é uma coisa ruim. Pois é, então vamos pensar o seguinte, cada um de nós foi pensado por Deus, quando nos criou, quando nos concebeu, na melhor versão possível, portanto, santo. Então, cada um se pense aqui, né? São Davi, São Lucivan, São Pedro Bruno, né? Cada um está aqui. Então, essa é a versão máxima da nossa felicidade. Então, encaminhar-se para essa imagem, encaminhar-se para a sua felicidade. Naturalmente, isso pede que a gente possa descobrir como administrar as nossas decisões ao longo da vida, né? Para poder exatamente se encaminhar para o melhor. É nesse contexto que eu posso entender que, para eu poder ter uma liberdade maior e me conduzir, portanto, ao bem, eu tenho que saber o que em mim, às vezes, pode colaborar para essa escolha do bem e o que pode prejudicar e me levar à escolha do mal. Então, o conhecimento próprio é importante aí também. Depois, conhecimento da própria fé, das verdades da fé, ou, se quiser, da antropologia clássica, que vai trazer um subsídio importante para a gente entender o que é a virtude, né, o que é o defeito, o que posso, né, buscar um em detrimento do outro. Então, no caso, por exemplo, se eu pensar no conhecimento próprio, quais são, talvez, situações da minha vida na qual eu percebo que eu acabo errando na minha escolha? Que a minha conduta me leva, portanto, a atuar para ser menos do que eu poderia ou deveria ser. E aqui, no conhecimento próprio, a gente pode imaginar algumas coisas concretas, a gente pode entrar aqui. O nosso temperamento, o nosso defeito dominante. Né? Então, por temperamento, como é que eu sou? Então, vamos entender aqui no caso. Se eu sou uma pessoa que estouro com facilidade, né? Então, estou assistindo um jogo, alguém chega próximo e pede um favor, e eu sou bruto com aquela pessoa. Claro, esse ato, humanamente falando, é de uma pessoa menos livre, porque esse ato não te levou ao bem. Né? Então, é curioso, então, porque negue-se a si mesmo é isso, saiba como você é, as suas tendências ruins, para você vencer-se. E, na verdade, se você se vence, você fica mais feliz. Quando você é grosso com alguém, nesse contexto, você pode ficar um pouco magoado, aquela pessoa fica magoada, fica aquele clima ruim, e há um certo distanciamento entre as partes, entre as pessoas. Já a luta concreta aí, para vencer essa tendência de temperamento fora do contexto, nesse caso, porque, por outro lado, o temperamento que levasse a uma resposta imediata diante de um perigo imediato, está perfeito. A resposta está perfeita. Então, aqui a gente tem algum defeito aí, pelo qual a gente tem agora umas respostas temperamentais que são contrárias ao bem. Portanto, não traduzem uma autêntica liberdade, que é a capacidade de se autodeterminar ao bem. E a igreja também nos ensina, nos estimula a buscar o conhecimento próprio. Entender-se como se é. A orientação espiritual, já usei para as pessoas, também vai ajudando-as a se conhecerem. E as pessoas também vão à oração, falam com o Nosso Senhor, né, no tempo de meditação a cada dia, para tentar também se conhecer melhor. Né, conhecer melhor, conhecer os outros também, conhecer melhor a si e a Deus, né, nesse sentido. Pois bem, era só um exemplo, né? De toda forma. A gente sabe que nós temos uma série de defeitos, e é um modelo que o Nosso Senhor sonhou de vida para cada um de nós, que é a nossa vida mais feliz, nossa vida mais completa, mais plena. E a nossa liberdade é um dom que Deus deu exatamente para a gente poder participar dessa construção da santidade na própria vida, portanto, da felicidade autêntica e sublime.
né? E lembrar por quê? Porque, novamente, nosso tempo nessa terra é provisório, é precário. Então é muito mais prudente e razoável considerar esse convite, né, a buscar efetivamente a perfeição a cada dia, entendendo-a melhor e vivendo, portanto, a conduta que me aproxima de Jesus Cristo. Ainda para facilitar que a gente entendesse qual era essa conduta, nosso Senhor assumiu a condição humana. E falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde após mim. Seguir a Cristo, a dimensão humana de Cristo. Né? Então, por isso que é interessante notar, quando a gente luta, né, por identificar-se com Cristo, a gente está buscando esse caminho de felicidade. Está buscando a própria identidade de modo pleno. Né? Então é interessante notar que isso acontece mesmo na nossa vida. Bom, ele falava liberdade e luta certa. Então, liberdade, capacidade de se alternar ao bem. Então, a liberdade leva a isso, a avaliar qual é o bem que me convém e aderir a ele voluntariamente. O que é a luta ascética? A palavra ascética vem de ascese, que é subida. Portanto, uma luta para subir. Contra, digamos assim, a lei da gravidade. Então, naturalmente, é algo que nos demanda, né? Que vai exigir da gente exatamente essa luta, esse empenho. Né? Mas para quê? Para chegar ao melhor de si. E, naturalmente, a gente sabe que qualquer situação que eu queira melhorar na minha vida, eu tenho que sair da zona de conforto. Então, eu vou entender que a luta ascética, de fato, demanda um custo, um investimento, demanda mudança de hábito. Né? Agora, vamos pensar, na mesma perspectiva, se eu vou a uma academia para buscar uma melhor forma física, aquilo me cansa, me exige, mas melhora enquanto pessoa, aumenta a minha potencialidade. Igualmente na dimensão espiritual, na dimensão profissional. Quem está escutando a palestra à distância, quem está aqui presente, qualquer um de nós, sua profissão, teve que lutar por agregar um conhecimento teórico e de habilidades concretas e competências. Tudo isso demanda um esforço. E a vida humana, nesse sentido, é um custo, é um queimar-se. A respiração está nos consumindo. A gente está em direção à morte. É real isso. Então, que a gente faça um bom investimento desse tempo. Não é? Sabe o que vale a pena. Bom, então, nesse contexto, né, a luta ascética. Então, como a gente começar a pensar, eu tenho sido uma pessoa autenticamente livre, eu tenho cada vez mais direcionado aquilo que é bom, a cada dia, ou que situações concretas podem estar me atrapalhando de perceber o que me convém. Lembrando, conheceis a verdade vos libertará. A questão da verdade se dá por esse aperfeiçoamento da inteligência humana, que consegue captar o que as coisas são e o que deveriam ser. E a partir dela vai se orientando, tomando decisões concretas nesse cenário. Bom, então como é que eu conheço melhor sobre mim, sobre Deus e sobre a minha vocação existencial? Cada pessoa que existe foi pensada a Deus para um projeto concreto. Isso a nossa fé fala. Que bom que fala isso, isso é claro. Então pensar, né? Quem sou eu? Falando só do temperamento, né? O que eu sei sobre Deus, sobre a minha fé? Novamente, se a verdade vos libertará, a ignorância vos manterá presos. Pessoa que desconhece o fundamento da sua fé, da sua existência, é um coitado. É como um cidadão que é multimilionário, mas não tem consciência de que é herdeiro de tudo isso. E fica passando fome. A ignorância, efetivamente, aqui, ela acaba limitando o exercício da liberdade. Capacidade de se alternar ao bem. Para me alternar ao bem, eu preciso conhecer o bem. Se eu conheço pouco o bem, a minha capacidade de determinação é baixa. A minha liberdade, portanto, fica frustrada, reduzida, fica pequena. Então é importante ter essa perspectiva. E aqui eu vou agregar uma informação, né, do Viktor Frankl, que ele falava que o que preenche sentido da vida humana é ter algo ao qual se pode amar ou servir. Algo que transcenda a própria pessoa. Viktor Frankl, vocês sabem que é um psiquiatra judeu, né, mas ele tem essa percepção pela ciência da psiquiatria, né, de algo que faz muito bem, né, às pessoas. Né, faz muito bem e nos ajuda também a entender, né, como é que a gente tem que fazer para poder desfrutar da nossa própria missão existencial. Que posso traduzir em cristão essa ideia, né? O transcendente máximo é buscar amar a Deus e amar o próximo. E a gente volta ao Evangelho e o Senhor fala: amai os vossos inimigos, amai o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que planejar certas condutas minhas. Não achar que é espontâneo, é o que vem de esponte. Como talvez eu falar, eu quero melhorar a minha capacidade física. Não é espontâneo, fica assim que vem sozinho o músculo. Não vem, meu amigo, tem exercício concreto.
Temos que a luta ascética é um exercício, como se fosse uma academia espiritual. Então, me convém saber que lista de exercícios eu vou realizar para aprimorar a minha conduta. Vou eleger também. É um conhecimento próprio. Quais são os meus defeitos? Egoísmo, né? Pode chegar em casa, não dar atenção à esposa, né? Não dar atenção ao cônjuge, aos filhos, me prender nas minhas tarefas, julgando-me mais cansado que todo mundo. E podia ali exatamente ver a virtude do desprendimento, da generosidade, que são virtudes que, portanto, me levam à santidade, me levam ao aperfeiçoamento, à melhor versão de mim mesmo e à felicidade. Com cansaço, sem dúvida alguma com cansaço. Tá? Assim como, novamente, eu vou à academia, faço esporte, né, e me canso, com que felicidade eu tenho depois? Porque eu cumpri a função do exercício. Então, espiritualmente falando também, né, o cumprimento dessa meta me leva à felicidade. É por isso que Nosso Senhor fala, meu jugo é suave, minha carga é leve. Parece um paradoxo, né? Mas é exatamente isso. Né? Porque a felicidade, acima de tudo, é um bem espiritual. O cansaço, né, é uma realidade física. Também espiritual pode acontecer. Né? Mas a felicidade acaba superando nesse sentido. Né? Então, a gente sabe que uma batalha ganha com soldados cansados. Né? Então, faz parte dessa luta ascética na nossa vida. É importante identificar, né? Onde é que eu posso crescer. O conhecimento sobre si, os efeitos, que coisas mais na minha casa se queixam de mim, talvez. E pensar nisso mesmo, né? Que no fundo, a trajetória que eu posso estabelecer para uma luta concreta, para vencer aqueles efeitos, é uma trajetória de liberdade, de crescimento, de melhoria do caráter, de aperfeiçoamento, de excelência humana, de chegar naquela versão melhor de cada um de nós. Versão melhor. Uma pessoa, então, vai ter a diversão no fim de semana. Ela abdica dela, deixa que escolham outras pessoas na casa. Olha, que alegria, oferece, não acontece nada. Pensa, é um prazo de tempo nessa terra. Esse ato de caridade, esse ato de generosidade que você tem muito mais valor do que aquele que você ia curtir daquela atividade que ia passar de qualquer jeito. Ver os outros sorrindo, ficando alegre, quando eu tenho a renúncia, que alegria. E é assim que Cristo vivia. É assim que Cristo vivia. Santificava o dele. Tem que entender isso dele. Bom, agora pensar também o seguinte, poder ter mais felicidade na renúncia. É importante entender o valor que a gente pode atribuir à ressignificação dos atos. E aqui eu falo, no caso, né, todo ato humano tem uma dimensão chamada intenção, tem a ação material específica e tem a circunstância onde aquela ação é realizada. Pois bem, a intenção acaba reconfigurando. Então, novamente, se eu renuncio ao meu prazer no final de semana porque a minha esposa escolheu onde quer ir, e por dentro fico chateado, que pena, você queimou a oportunidade, meu amigo. Você não foi livre, você não aderiu à virtude, perdeu tempo nessa matéria. Então, eu ponho a intenção mesmo do sacrifício, do amor, da entrega. Nesse contexto, as coisas adquirem outra perspectiva. Então, por aquele ato de renúncia passa a ser um ato de amor, um ato de oferta, uma oferenda real. E aquela conduta, portanto, é totalmente ressignificada. Então, Deus gosta de quem dá com alegria, a expressão também está no Novo Testamento. Dá com alegria, não com tristeza. Né? E por quê? Né? A gente nota aqui, no fundo, a gente tem que entrar na lógica das bem-aventuranças. Os pobres em espírito, os que são perseguidos, né? Bem-aventurados, felizes. Por quê? Porque eles conseguem perceber nas situações que estão imitando a Cristo. Nosso Senhor é tão bom conosco que ele pegou aquilo que é a principal fruto do pecado, que é a dor, o sofrimento, e transformou na pedra de toque do amor, quando ele morre na cruz, quando ele adere. Fala, eu amo tanto vocês que até aquilo que gera mais ojeriza ao ser humano, que é a dor, o sofrimento, para mim é ocasião de amor. E aprenda isso. Se é assim, qualquer circunstância do meu dia, meu amigo, eu posso ressignificar e achar um sentido muito mais profundo. E eu vou entender a frase de São Paulo, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Porque eu posso enxergar nesse mundo um presente de Deus. E eu entendo que a lógica da vida humana, desse prazo, esse intervalo dentro do tempo, é um diálogo de Deus, da graça divina, com a minha liberdade, cada um na sua própria vida. É muito mais profundo o nosso cotidiano. Então, tem uma série de situações pequenas, corriqueiras, que eu posso entender que Deus me ofertou aquela possibilidade, aquela contrariedade, aquela dor,
E aquela alegria, aquela satisfação, aquele prazer também. Eu agradeço a Deus por uma coisa, agradeço por outra, e me conformo para me autodeterminar ao bem em cada uma delas. Por ser autenticamente livre. Né? Então, essa é a ideia, né? Agora, claro, para tudo isso, se eu conheço melhor nosso, é mais fácil que eu possa, então, compreender toda essa lógica maravilhosa da vida de um cristão, de um batizado. Né? Que, portanto, vai ter sempre essa perspectiva positiva da sua vida. Não é por ilusão, é pela visão realista, autêntica do que é a existência humana. Né? A gente passa agora a pandemia, sofrimento, né? Familiares que morreram, pessoas que sofreram. Pô, Deus está por trás de tudo isso. Vamos buscar a conexão dessa interpretação mais positiva. Vamos fazer aquele tempero da nossa imaginação, da nossa memória, que a gente se fixa em coisas que não convêm, que estupidez, né? Eu fico alimentando o rancor de alguém porque eu fixei na minha memória aquela imagem da pessoa, ela praticou algo que talvez tenha sido realmente ou objetivamente ruim, e anulei tudo que ela fez de bom. Burro! Você fez tantas coisas boas, por que não fixar naquilo que é ruim? Nós temos falado do perdão, trabalhe interiormente para você buscar reconfigurar o teu modo de enxergar a realidade. Não quer dizer que você vai ser, vamos chamar assim, uma pessoa ingênua. Posso, por dentro, sim, reativar minha capacidade de perdoar o outro. Tranquilamente. Porque faz mal para você guardar o rancor. E não convém a um cristão fazer isso. Então eu posso trabalhar aí, então fala, liberdade luta cética, lutar para depurar aquilo que na sua cabeça parece que está consolidado, que tem plena razão. Você não tem razão. Se aquilo te afasta para ver os mandamentos, meu amigo, tua razão está errada. Reconfigure-a. Aí está a luta cética, para repensar, para refazer-se, para ser Cristo. Seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Aprender de mim. Sou manso de coração. Cristo não guarda rancor. Né? Então tem que notar isso, né? Às vezes não estou fixando só nos defeitos das pessoas, que coisa feia, né? Só me fixo nos defeitos, então só lembro disso. Para, e você só lembra das suas virtudes, né? Não, tá errado também. Né? E detalhe, até para ver você da humildade, reconhecer as próprias falhas. Isso liberta a alma. A gente chega à missa para participar, né, do sacramento do altar, e fala, reconheçamos as nossas culpas, para quê? Para celebrar dignamente os santos mistérios, os sagrados mistérios. Então, reconhecer as próprias falhas é ser digno. É fazer-se exatamente carente da misericórdia divina. Portanto, é fazer-se objeto do amor preferencial de Jesus Cristo, que vê para os pecadores. Né? Então, assim, portanto, o que acontece aqui no caso? A liberdade e luta cética. Eu tenho que, de certa forma, agradecer a Deus que me mostra, e pedir que Ele me mostre cada vez mais, porque eu saiba por onde eu posso lutar para amar mais as pessoas, amá-lo mais, e conformar mais a própria condição humana de Cristo. Conhecimento sobre Deus, né? Eu falo, como é importante isso? Às vezes eu posso estar também um pouco, talvez, mais inerte na luta cética, porque me falta essa familiaridade maior com a vida espiritual do nosso Senhor. Então é bom ler mais o Evangelho para poder desejar a identificação com Cristo. Ou alguma outra obra da literatura espiritual católica, tem tantas maravilhosas ao longo de séculos da história da Igreja, que a gente pode ler e se encantar. Nosso Senhor deixou aí, né, a história dos santos, a vida dos santos, quanta coisa boa, né? O Catecismo da Igreja Católica, né? E é interessante pensar aqui e confiar que isso vai me levar à felicidade. Vai me levar à felicidade. Porque minha liberdade passa a ser cada vez mais perfeita. Minha capacidade de autodeterminação bem cada vez melhor. Né? Cada vez melhor. Porque a graça de Deus também, então isso tem que ficar muito claro, está sempre nos impulsionando nessa direção. Então não esquecer disso. É São Paulo, e aí a gente pode também achar um consolo, certa altura fala, né? Não faço o bem que quero, senão o mal que não quero. Quem me livrará desse corpo de morte? Esse que o corpo dele puxava para baixo. E queria fazer uma coisa bem, não fazia. Quem me livrará desse corpo de morte? Não faço o bem que quero, senão o mal que não quero. E ele ouve Nosso Senhor, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Não conta comigo. Então, por isso que o cristão, até quando ele cai, comete um pecado, ao saber que Nosso Senhor, basta-te a minha graça, e Cristo vem para os pecadores, ele sente depois acolhido pela misericórdia divina. Então ele recomeça. Essa é a lógica própria. É interessante pensar o seguinte, Nosso Senhor vai nos escolher para o céu, e no instante final, a gente não sabe quando será, a gente pode presumir que Ele quer
nos levar quando a gente estiver bem na foto. Eu gosto de imaginar muito assim, um instantâneo, né? Em que aquele momento final da tua vida vai ser uma fotografia que vai fixar você na eternidade. Por isso que cada ato, a cada dia, em cada momento dele é importante, tem valor. Então não é só são os atos solenes e grandiosos da nossa vida, vou à missa, ou estou na formatura, estou no batismo, estou dando um discurso. Não. Você está sozinho lá, né? Vendo a notícia no Facebook, às vezes até perdendo tempo, mas de acordo com aquela tua atitude interna que você possa estar vivenciando, se é de amor a Deus, se diz algo para Nosso Senhor, você é chamado a Deus naquele instante, congela-se daquela forma. Teu ato final. Tal é o valor da liberdade humana. Tal é o valor da liberdade humana. Que o nosso ato final acaba sendo fundamental para definir a nossa eternidade. Interessante pensar nisso, né? É bem o bom ladrão, a gente vai lembrar disso também. Bom ladrão. Não foi um bom ladrão no sentido que o cara roubava super bem. Não. Né? Mas no final, já ali próximo de morrer, tem uma conversão profunda. E nós Senhor fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também isso nos estimula o quê? Que sempre o nosso ato presente pode ser muito mais importante que todos os anteriores. É valorizar a nossa liberdade, a nossa atualização da liberdade a cada momento. Isso é bem bonito de pensar. Por isso que é bom eu criar um hábito de estar sempre buscando o melhor. O que são as virtudes? São hábitos bons. É aquilo que se consuma na nossa conduta por uma repetição da escolha daquilo que nos convém a cada momento. Então, a virtude, né, da prudência, a virtude da generosidade, a virtude da humildade, é a pessoa que sempre busca ser prudente, sempre busca ser humilde, sempre busca ser generosa, né? Então, ela vai sempre optando por aquilo que é melhor. E isso vai ficando nela, esse hábito, facilitando que a próxima lição seja no mesmo sentido. Então, claro, quanto mais virtude se tem, mais fácil é que a pessoa esteja se preparando para o céu. Então, a identificação com Cristo não passa só pela dimensão espiritual, sacramental, ela passa necessariamente pela identificação com a humanidade santíssima de Cristo. É o que predispõe. Então, também, e a nossa luta vai nos preparando assim, portanto, a identificação com Cristo, vai amadurecendo essa liberdade, vai ficando cada vez mais rica, né? Cada vez me leva mais a essa liberdade, me leva mais para os atos bons. Bom, então perceber, né? Onde é que eu posso notar, na minha vida, eu posso ser mais livre? Novamente, associa essa pergunta àqueles âmbitos onde você sabe que tem alguns defeitos teus de caráter, de temperamento. No caso, esperando que você deixe que eles possam te orientar, e você pode trabalhar sobre as tendências temperamentais para favorecer o bem. E, novamente, você vai ser mais feliz aqui e depois. Essa é a perspectiva, né? Tem todo um conjunto aí de conteúdos, né? Então, vale a pena buscar todo o conhecimento que possa facilitar e nos ajudar nessa tarefa. E por isso buscar a formação. Eu acusei o uso da formação para as pessoas, que elas se conheçam melhor também. Que elas conheçam a doutrina católica, que elas conheçam mais a sua própria fé. Né? E a parte do conhecimento, a pessoa tem acesso à verdade, que é liberta. A verdade não libertará. Né? De orientação do sacerdote, de outro leigo que a gente pode acompanhar, para nos ajudar também nisso. A pessoa discernir quem ela é. Né? E aí pronto, a gente vai tendo essa trajetória. E aí, esse tempo de vida aqui na Terra, portanto, vai ser algo que vai nos levar para a felicidade. É um prazo, a gente não sabe quando acontecerá, né, essa perspectiva, né? Quando é que a gente vai efetivamente partir. Né? De toda forma, para um cristão que vê essa perspectiva, é um momento de alegria. A dor enquanto se separa dos entes queridos, mas, por outro lado, ele tem a confiança de que vai encontrar com a sua felicidade. E outra coisa importante também que vale a pena a gente pensar nesse mês. O que é o céu? Não guardar imagens infantis do céu. Pensar que, São Paulo fala que nem olho humano viu, nem ouvido jamais ouviu, que Deus nos preparou no céu. Ele teve uma visão do céu. É algo muito maior. Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo que nos dê também essa convicção de que vale muito a pena. Por quê? Porque na hora que tem que me sacrificar em algo concreto, e veja uma tentação muito forte para não buscar o melhor, se não ceder a um pecado, que eu lembro do céu. Que vale a pena. Isso é real. Não trocar o circunstancial de agora, que vai passar daqui a pouquinho, por uma felicidade eterna, né, substancial e permanente, que virá depois. Então, pensar, né, um pouquinho, felicidade, liberdade, luta cética. Tem total conexão aí. Identificação com Cristo. Encontrar a própria identidade, né, aquilo que nós somos chamados na existência.
né? Isso leva a empenhar-se, colocar liberdade para consumar aquilo que realmente nós somos na visão de Deus, santos. Cada um. Então, a festa de todos os santos é uma festa nossa, e oxalá a gente possa, de fato, estar dentro dela, daqui não há muito tempo. Até porque o tempo em si não quer muito. O tempo sempre passa rápido, né? Então, a eternidade já é perdurável, né? Não tem contabilidade para ela. Então, notar isso. Né? Aproveitar esse dia, essa temporada, pensar um pouquinho em nossos parentes, né, nossos amigos que já foram desse mundo, estejam já no céu também intercedendo por nós, ou estão no purgatório, portanto, podemos ajudá-los também a atravessarem essa etapa da existência deles para chegar no céu. Né? E cada um preparar também para ter na luta cética essa superação dos próprios defeitos, né? Vencendo aquela marca que o pecado deixou na nossa vida também, né? E que gera um dever de pena temporal na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça. Desculpem, eu desliguei sem querer, deixa eu voltar para cá.